Estamos celebrando na liturgia a Semana Santa, iniciada hoje com o Domingo de Ramos. Domingo que é chamado assim por causa dos ramos, os ramos de oliveira, como esses, que os discípulos e aquelas pessoas que em Jerusalém atendiam, esperavam a vinda do Messias, tomaram nas mãos para acolher Jesus como o Messias. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana. Hosana é uma aclamação, como outra qualquer. Como nós também podemos dizer hoje, salve, Hosana. Não é nada de especial, mas é uma saudação do tempo de Jesus, mas que se referia ao Messias, aquele que haveria de vir. Aquele que haveria de vir em nome do Senhor. Por isso, Hosana em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. O povo aclama e recebe Jesus em Jerusalém uma semana antes, na semana em que haveríamos de celebrar a Páscoa judaica. Daquele tempo, o fato que Jesus estava ali presente com os discípulos em Jerusalém poderia representar para aquele povo o momento em que ele haveria de se revelar. Afinal, é ele o Messias ou não? Alguns dos evangelhos trazem essa pergunta. Em alguns momentos, como o Evangelho de João, que se perguntam, afinal, ele vai ou não se revelar agora quem ele é realmente? O Evangelho de Marcos é marcado durante todo o seu percurso de 16 capítulos sobre essa pergunta. Quem é Jesus? Mas quem é Jesus para quem? Para ele mesmo? Não, Jesus sabia o que ele era, quem ele queria, o que ele queria nos apresentar. Mas os seus discípulos eram capazes de reconhecer quem era Jesus? O que é que ele queria realmente? Qual era o sentido da sua vida? Quando no Evangelho de hoje encontramos a narrativa da paixão, uma série de episódios que nos fazem ver o quanto intenso foram aqueles últimos momentos, entendemos que a resposta a essa pergunta não depende somente daquilo que no Evangelho encontramos, mas depende do modo como eu, como você, que lê esse Evangelho, se coloca diante dele. Quem é Jesus? Para os discípulos, era talvez um mestre, aquele que ensinou a eles tantas coisas, deixou no fundo uma esperança de que ele fosse mesmo o Messias, como o povo dizia. Mas e quem era isso? O que era isso? Quem era esse Messias? Não fica claro nos textos. Encontramos uma crescente ansiedade. Afinal, Jesus vai cear em Betânia, Maria lava os seus pés. Em seguida, vemos Judas que o trai com um beijo, Pedro que o nega depois de ter afirmado que iria com ele até a morte. Jesus abandonado pelos seus amigos, por todos aqueles que haviam visto os seus milagres. Isso tudo nos inquieta. E como poderia ele, tendo sido considerado inocente, afinal, o processo feito contra Jesus jamais demonstrou a sua culpa? É um processo que inicia de modo religioso. A única acusação é que ele se diz o Messias, o Filho de Deus. Quando é interrogado, tu és o Messias, o Filho do Bendito, Jesus não nega. Eu sou. Eu sou. Essa palavra eu sou vai nos recordar depois uma outra expressão que Moisés, quando se encontra com a sarça ardente e pede a Deus que diga qual é o seu nome, e Deus responde, eu sou. E Jesus responde da mesma forma, fazendo os seus ouvintes, aqueles da sua época, imediatamente entenderem que ele estava se colocando no lugar de Deus, o único que disse eu sou. Então, ele é, simplesmente. Mas dizer isso não responde ainda à nossa questão. Porque quando nos colocamos diante de Jesus e vemos o que aconteceu a ele, vemos que a humanidade inteira é marcada por esse sinal do sofrimento inocente. Mas nesse caso, não é apenas mais um inocente. É alguém que se colocou numa posição única. Para aqueles que não compreendiam ou não aceitavam que ele pudesse assumir este lugar, ele é Deus mesmo entre nós, que os cristãos depois também levaram tempo até encontrar como essa expressão como uma resposta. Ele era o profeta. Um profeta que não desapareceu como outros profetas, como Elias, por exemplo, mas o profeta que foi visto por todos morrer. Foi visto por todos sofrer até o último momento da sua vida. Crucificado, açoitado, flagelado. Ele então não deixou nenhuma dúvida de que a sua vida tinha sido entregue, dada completamente, que não restou nada do que ele mesmo pudesse guardar para si. Não lhe restou nada, não foi salvo coisa alguma daquilo que ele é. Portanto, diante daquilo que Jesus é e a sua convicção, eu sou, nós que continuamos na história e buscamos uma resposta para a própria vida, podemos nos perguntar quem eu sou.
Quando Jesus diz eu sou, e diz isso com toda a força de quem compreende que essa expressão representa dizer eu sou aquele que tudo criou, aquele que sempre existiu, eu sou o existente, o todo-poderoso, vamos dizer assim. Quando eu digo eu sou, quando Jesus diz eu sou, está também dando-nos a oportunidade de perguntar, e você, quem é? Se Jesus é, nós quem somos? A existência de Jesus mostra que, após sua morte, ela continuou, ela perseverou, perpetuou-se. Mas quando eu digo eu sou e sei que encontrarei a morte, o que estou dizendo afinal? Sou o que eu sou? Quem eu sou? Diante da morte de Jesus, que resposta eu posso dar para esta pergunta? Eu sou o quê? Quando tudo tiver terminado, quando tiver encontrado o caminho da morte, o que restará? Eu sou como Jesus é? É somente na ressurreição de Jesus que podemos compreender completamente o significado dessa resposta que Jesus nos dá. E compreender aquilo que Paulo depois nos dirá. Na sua morte, todos nos tornamos filhos adotivos. Somos filhos porque Jesus, como filho, nos deu a graça de partilhar, de participar da sua filiação divina. Porque Jesus é, nós também somos filhos de Deus. Que esta Semana Santa nos ajude a responder a esta pergunta sinceramente dentro do nosso coração e com ela responder também o seu significado. Se eu sou filho de Deus, qual o significado da minha vida? Essa é a pergunta que espera uma resposta durante toda esta semana. Feliz Semana Santa!